Olá, estudantes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos trabalhar com o tema Concentração de Solução. Estamos trabalhando agora nesse volume 1 do PET, que já foi distribuído nos nossos sites. Bom, nesse bimestre nós vamos ter 3 encontros e eu quero mostrar para vocês aquilo que nós vamos trabalhar nesses 3 encontros. Bom, na aula de hoje nós vamos trabalhar com as soluções, relembrar um pouquinho sobre o que é uma solução e concentrar o nosso foco de estudo nos cálculos de concentração. No segundo momento, vamos trabalhar com o famoso equilíbrio químico, entendendo quais são as relações com as suas constantes de equilíbrio. E no terceiro momento do nosso encontro, nós vamos trabalhar com eletroquímica, onde nós vamos focar no conhecimento sobre pilha e eletrólise. Então, aqui nós temos um resumo de como será, então, o nosso bimestre juntos. Antes de começar propriamente dito no nosso conteúdo, eu quero estabelecer com vocês alguns objetivos. Esses objetivos nortearão as habilidades que trabalharemos nessa aula de hoje. Bom, o primeiro é fazer cálculos que envolvam proporcionalidade para determinar o valor da concentração de soluções. E o segundo é prever a solubilidade de uma substância por meio das curvas de solubilidade, que são muito importantes para vocês, alunos do terceiro ano, que chegaram já até aqui. Bom, o ano passado foi um ano extremamente atípico. Foi um ano onde tivemos várias situações diversas. E dentre essas situações, algo positivo podemos tirar, que é o autoconhecimento. Nesse momento, foi possível perceber como vocês, estudantes, aprendem. Isso nem sempre é muito claro na sala de aula, mas de forma remota foi preciso entender como estudar e como cada um de vocês conseguem assimilar melhor os conteúdos. Também foi um tempo importante para entender que cada conteúdo, cada matéria possui particularidades de estudo. É impossível começar a estudar história e usar a mesma estratégia de estudo com a química. Então, é preciso entender essas particularidades. E ainda, praticar a autonomia dos seus estudos. Isso eu tenho certeza que foi um grande desafio para muitos de vocês, mas é algo que será extremamente importante ao longo da vida de vocês. Bom, eu quero deixar aqui algumas dicas importantes para que vocês, estudantes, possam ter um 2021 muito mais aproveitoso, muito melhor no sentido de aproveitar o tempo que vocês se dedicam aos estudos. Bom, a primeira dica é a organização. Eu sei que vocês devem estar cansados de ouvir sobre isso, mas é extremamente importante organizar não só o tempo, mas o local e principalmente o ambiente que você vai estudar. Faça anotações. Tem lá a apostila do PET, se você imprimiu, faça anotações a lápis. Se você não imprimiu e está usando ali a versão digital, existem alguns programas e recursos que dá para você fazer anotações no próprio PET. Sublinhe, faça escritas, não compreendi, compreendi, está associado a. Isso vai ser extremamente importante durante os seus estudos. Outra dica é o planejamento. Faça um planejamento adequado e real às suas condições. Não adianta você planejar que vai estudar 6 horas por dia se você não vai ter essa capacidade inicialmente ou se você não vai ter um ambiente adequado. Então, faça um planejamento de acordo com a sua realidade, com o seu tempo disponível para estudar. Outra dica é ler e principalmente ver vídeos. Sabemos que o PET é limitado no sentido de ser algo escrito, mas nada impede de você fazer anotações quando assiste essa aula ou até mesmo quando vê outros vídeos de outros profissionais falando sobre esse conteúdo. E por último, façam exercícios, principalmente na minha matéria, no meu conteúdo, é extremamente importante que você faça exercícios, é uma forma de praticar aqueles conceitos e principalmente os cálculos que fazemos durante essa aula, ok? Bom, entrando então diretamente no nosso conteúdo, nós vamos fazer uma revisão bem rápida.
No PET de vocês tem lá um mapa mental, que aqui ele foi dividido e nós vamos trabalhar rapidamente alguns conceitos, ok? Então, o que seria soluções? Soluções são aquelas misturas homogêneas, ou seja, eu tenho uma substância em menor quantidade, chamada de soluto, e uma substância em maior quantidade, chamada de solvente. Existe uma interação entre os dois e eles formam uma única fase, certo? Essa solução, essa mistura formada, ela tem uma concentração. O que seria essa concentração? A concentração é a relação da quantidade de soluto na quantidade de solvente dentro daquela solução. E essa concentração, ela pode ser quantificada, ou seja, eu posso calcular e saber quanto de soluto tenho naquela solução. E aí nós temos aqui alguns tipos de cálculos referentes a isso. Bom, outra parte importante referente às soluções é a questão da solubilidade. Lá no primeiro ano do ensino médio, e alguns estudantes devem ter visto isso também no 9º ano, nós falamos sobre solubilidade. Solubilidade é uma propriedade específica da matéria e essa propriedade fala da capacidade que uma substância tem de ser dissolvida em outra. Então, eu tenho o meu soluto e esse soluto ele vai se dissolver, vai se dispersar no meu solvente, ok? Essa solubilidade ela é característica de cada material. Porém, ela pode sofrer variações de acordo com a sua temperatura ou pressão. Falando um pouco mais sobre isso, nós temos então o coeficiente de solubilidade, que é o CS. Esse coeficiente de solubilidade, então, ele vai ser a quantidade desse soluto que pode ser dissolvido numa quantidade de solvente. Normalmente, nós trabalhamos em gramas de soluto dissolvido em gramas de solvente. Esse solvente normalmente sendo a água. Então, normalmente você vai ter lá, vamos supor, 30 gramas do NaCl, que é o nosso sal de cozinha, a 25 graus Celsius, vamos colocar aqui hipoteticamente que ele tenha 50 gramas por cada 100 gramas de água. O que isso quer dizer? Quer dizer que a cada 100 gramas de água, a 25 graus Celsius, eu consigo dissolver 50 gramas de sal, ok? E ainda nós temos as classificações das substâncias, das misturas homogêneas, as nossas soluções, que são saturadas, insaturadas e supersaturadas. O que seria isso? As insaturadas é quando eu coloco uma quantidade de soluto que eu consigo dissolver ali, porém eu não atinjo o limite. Então, vamos imaginar uma água com açúcar. Eu coloco um pouquinho só de açúcar, mexo bem na água e dilui tudo. Se eu colocar mais um pouquinho, eu também consigo diluir. Ou seja, aquela primeira quantidade que eu coloquei, ela formou uma solução insaturada. Quando eu coloco mais açúcar até o ponto limite, ou seja, se eu acrescentar mais um pouquinho de açúcar, agora ele não vai se dissolver, ele vai se depositar no fundo do copo, quer dizer que essa solução ela é saturada. Então, insaturada é quando o soluto tem uma quantidade menor do que o CS. Agora, saturada é quando eu tenho a quantidade de soluto igual ao CS ou até mesmo maior. E a supersaturada, professora? Então, a supersaturada é uma situação muito específica. É quando eu aumento a possibilidade de solubilização ali daquele soluto, por exemplo, aquecendo a água. De novo, eu vou lá e vou acrescentando açúcar, até o ponto onde eu vejo o açúcar no final do copo. Agora eu vou aquecer essa água. Pronto, o meu açúcar sumiu. Então, agora ele está todo dissolvido ali. Só que agora eu vou resfriar essa água sem mexer nela. O que vai acontecer? Aquela quantidade de açúcar, ela vai continuar dissolvida, mesmo que o sistema agora tenha diminuído a temperatura e automaticamente diminuído a sua
capacidade de solubilidade. Porém, esse sistema é extremamente instável. Se você mexer nesse recipiente, o açúcar vai se cristalizar no final do copo novamente, ok? Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Bom, vamos fazer uma análise, então, sobre um gráfico de solubilidade. É muito importante para vocês, alunos de terceiro ano. Então, o que eu tenho num gráfico de solubilidade? Eu tenho a temperatura no eixo X e vou ter aqui a quantidade de soluto, no caso aqui meu vai ser o KNO3, que é um sal, e a sua quantidade. Observe que esse gráfico ele está subindo. Isso quer dizer que, à medida que eu aumento a temperatura, eu estou aumentando a solubilidade. Isso é uma regra? Não. Pode ser que seja o contrário. Existem sais que quanto maior a temperatura, você diminui a sua solubilidade. Então, tem que ficar atento à posição dessa linha no gráfico, ok? Bom, isso quer dizer, então, que quanto maior a temperatura, maior a solubilidade desse sal. Vamos pensar no seguinte, imagine que eu tenho agora, eu quero fazer a análise dessa substância a 40 graus Celsius. Como que eu vou saber a quantidade que pode solubilizar ali dentro? Então, eu subo uma reta até a curva e depois eu faço uma outra reta até o meu eixo Y. Aqui eu vou observar que está no valor 60. Quer dizer que a cada 100 gramas de água, eu vou poder dissolver 60 gramas de KNO3. Se por acaso eu tiver 200 gramas de água, quer dizer que eu vou poder solubilizar aqui o quê? 120 gramas. Observe que existe uma proporcionalidade. Então, é importante saber essas informações para que você possa responder, por exemplo, a atividade 1 do seu PET, ok? Bom, dando continuidade, muitos alunos me perguntam, mas por que eu estudo concentração? Concentração é algo que está extremamente no nosso dia a dia. Quando você lê a caixinha, por exemplo, de um remédio, você vai ver lá a concentração do composto ativo dentro de um comprimido. Quando uma pessoa passa, por exemplo, pelo teste do bafômetro, ele está verificando a quantidade de teor de álcool no seu sangue. Ou até mesmo quando fazemos limpeza, né, com alguns produtos de limpeza. Você vai observar, por exemplo, que a água sanitária vai ter lá 2% V por V de cloroativo. Ou seja, ele está mostrando a quantidade de cloroativo em toda a solução. Então, é extremamente importante conhecer essas concentrações, o estudo das concentrações, para que possamos manusear corretamente tanto produtos de limpeza, quanto o uso, por exemplo, de um remédio. Sem entrar ainda na questão de descarte, hein? Vamos dar sequência, então? Então, nós temos aqui 3 tipos de cálculo de concentração: a comum, a molar e a título. E em todas elas é possível trabalhar tanto a fórmula quanto a regra de 3. Bom, nessa aula nós vamos focar apenas em 2, na concentração comum e na concentração molar. Na concentração comum, nós temos que a concentração é igual à massa do meu soluto, normalmente em gramas, dividido pelo volume, normalmente em litros, da minha solução. Enquanto que existe ainda uma especificidade. O que seria? Quando eu tenho, por exemplo, uma diluição ou concentração, eu tenho um aumento aqui do meu volume, porém eu não altero a quantidade do meu soluto. Se eu não altero a quantidade do meu soluto na condição inicial e na condição final, eu posso fazer uso dessa fórmula aqui. CV é igual a CV. Concentração molar, nós vamos substituir a massa do soluto pelo número de mols de soluto. E para isso é importante nós lembrarmos que o número de mols é igual ao número da massa dividido pela massa molar. Lembrando que essa massa molar aqui, gente, ela precisa ser, vamos colocar aqui para vocês pensarem, H2
SO4. Como que eu sei a massa molar dessa substância? Eu preciso verificar o índice de atomicidade e multiplicar pelo seu valor da massa atômica, que é aquela que está na tabela periódica. Então, eu olho a massa da tabela periódica dos elementos e multiplico pela quantidade desses índices, ok? Então, dessa forma, eu vou ter a massa molar. Bom, chegamos então a um exercício. Aqui nós temos, ele está pedindo a concentração comum de uma solução onde eu tenho 6,8 gramas e um volume de 100 ml. Para fazermos esse cálculo, eu vou usar aqui apenas Eu vou usar nesse momento aqui apenas as fórmulas e deixarei no próximo slide a regra de 3 dele, ok? Então, vamos imaginar, concentração tem que ser igual a massa dividido pelo volume, sendo que a massa é 68,4 gramas. E aqui, gente, eu vou precisar transformar ml em litros. Então, eu vou transformar aqui, então vai ficar 0,1 litros. Fazendo essa continha, eu acho o resultado, ok? E se no caso, como eu disse, né, no próximo slide eu vou deixar a mesma conta, porém agora em regra de 3. E se no caso eu não quiser a concentração comum, eu quiser a concentração agora molar do mesmo exemplo, então eu vou precisar da massa molar. Essa massa molar o exercício já me deu. Então, para que eu saiba o número de mols, vai ser igual a massa que o exercício me deu, dividido pela massa molar. No caso aqui eu vou ter 68,4 gramas dividido por 171 gramas por mol. Aqui eu vou ter um resultado de 0,4 mols. Se eu já sei a quantidade de mols, agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a massa molar, que vai ser a quantidade de mols, 0,4, dividido pelo volume, que é 0,1 litros. Isso aqui eu vou ter uma concentração de 4 mols por litro, ok? Bom, como eu disse, no próximo slide eu vou trabalhar com vocês em regra de 3 e vou deixar aqui para vocês conseguirem visualizar uma outra forma de fazer o mesmo cálculo. Existem as operações com relação às concentrações. Como que seria isso? Quando eu estou diluindo ou concentrando. Quando eu estou diluindo, eu pego uma solução já pronta e acrescento solvente. Quando eu estou concentrando uma solução, eu pego uma solução já pronta e diminuo a quantidade de solvente. Essa nova concentração, ela vai conservar a quantidade de massa do meu soluto ou a quantidade de mols do meu soluto. O que vai variar será a concentração e o volume final. Outra forma de misturarmos soluções e termos novas concentrações é quando eu pego duas soluções, ambas com os mesmos solventes, os mesmos solutos, porém em quantidades diferentes, e faço essa mistura entre os dois. Quando isso acontece, eu tenho a soma do meu volume inicial, A e B, e tenho a soma da quantidade de solutos. Por que isso é importante? Na última questão, vocês vão ver que eu tenho duas soluções formadas pelo mesmo soluto, porém com concentrações e ainda com volumes diferentes. Como que eu posso realizar esse cálculo? Bom, eu preciso, então, primeiro descobrir qual que é a quantidade de mols, uma vez que o exercício pede a solução em mols por litro. Então, eu sei que a minha concentração molar é o número de mols dividido pelo volume. Se eu quero saber apenas o número de mols, o que eu faço? Isolo ele. Número de mols é massa molar vezes o volume. O que você vai fazer? Fazer isso daqui, tanto para a solução A, quanto para a solução B.
E aí você vai saber fazer esse cálculo, que vai ser a concentração será o número de mols da primeira solução, mais o número de mols da segunda solução, dividido pelo volume da primeira solução, mais o volume da segunda solução. Isso vai dar aqui aproximadamente 4,37 mols por litro, ok? Bom, eu quero agradecer vocês por esse momento e dizer que é um prazer estar de volta a este programa. No mais, eu quero falar para vocês, use os nossos canais de atendimento para tirar suas dúvidas e deixo aqui o meu grande abraço virtual. Até mais!